No vídeo anterior, a gente criou a primeira interação com o JavaScript. Agora vamos organizar a lógica do jogo, controlar o estado e alternar os jogadores corretamente a cada jogada. Do jeito que está agora, o jogo aceita clique infinito e não controla quem está jogando. Por exemplo, se eu clicar aqui, continuar clicando nos botões, ele vai continuar trocando o estado daquele botão. Ele não bloqueia esse clique, tá? Então ele sempre vai escrever o X, porque foi o que a gente pediu. Então, antes de a gente adicionar mais funcionalidade, a gente precisa organizar essa base, tá? Vamos revisar as variáveis que representam o estado do jogo? Por exemplo, eu tenho um board, certo? Tenho o meu current play, que sempre vai ser o X por enquanto, e eu tenho o game over, que é false, porque o jogo iniciou, certo? E aí eu tenho as minhas células fazendo uma ação de clique e escrevendo no conteúdo do botão, tá bom? O JavaScript ele toma a decisão com base nesses valores. Isso é o que a gente chama de estado da aplicação. Agora a gente vai usar o data index que a gente colocou no HTML. Vocês lembram que a gente ia utilizar esse data index em algum momento? Esse momento chegou, tá? Então é referente a esse data index. Só lembrando que cada item desse do board, certo? Equivale a um index. Eu vou mostrar isso aqui para vocês agora no console, só para a gente não se perder quando eu estiver fazendo o código, tá bom? Vou explicar um pouco melhor isso aqui para não ficar perdido na hora da gente estar mostrando. Então, ele é uma lista. Se vocês prestarem atenção, cada valor desse aqui, 0, 1, 2, equivale a um index, tá vendo? 0, 1, 2, 3, 4 até o 8, que equivale a um tamanho de 9, né, dessa lista. Tem 9 itens dentro dessa lista, só que toda lista ela começa no index 0. Isso tem que ficar claro para vocês. Não é à toa que no nosso HTML, o index do primeiro botão, ele é 0. Então a gente vai só fazer um exercício simples para vocês entenderem. Por exemplo, ó, na 0, 1, 2, 3, na casa 4 eu vou colocar um X aqui, por exemplo, tá? Então, quando eu der o refresh aqui, ó, vocês vão ver que dá 0, 1, 2, 3, 4. Na casa 5, perdão, com o index 4, porque toda lista começa no index 0, eu vou ter o meu X lá. É só para vocês entenderem a ligação do data index que vai acontecer com o index da lista que a gente está criando aqui no estado do jogo, que é o board, tá bom? Então vamos continuar. Então, como a gente agora vai utilizar esse data index, eu vou modificar, certo? A parte que escreve o clique do botão. Ou seja, eu vou recuperar, quando eu clicar em uma célula dessa, certo? Em um botão desse, eu vou recuperar o seu index. Então, a gente vai fazer isso agora, tá bom? Como é que eu faço isso? Dessa maneira. Toda vida que eu clicar em uma célula, vou só comentar aqui para vocês verem, eu vou pegar o dataset dela, tá? Pegar o dataset equivalente, no nosso caso aqui, index, que a gente colocou data, só para vocês entenderem, data index. Então aqui, esse cara é um dataset. Então, ele é um objeto e a gente consegue acessar o data index. Vamos dar só um console log nele, para vocês entenderem que esse valor vai chegar aqui quando eu clicar. Olha, index 3, vamos contar. 0, 1, 2, 3. Index 3. Aquela casa que estava era 4. Para fazer isso melhor, a gente pode até pegar, para ver como exemplo, o próprio index aqui. Por exemplo, eu criei aqui uma variável chamada index e escrevo, no lugar de escrever current play, eu vou escrever o próprio index dentro dela, tá? Só para vocês entenderem e ficar mais claro o exemplo. 0, 4, 7, 8. E se vocês prestarem atenção na nossa lista, é a mesma coisa, 0 a 8. Ok. Então agora, como eu já expliquei essa parte de como eu recupero o index que está escrito no HTML, vocês estão entendendo que cada botão ele vai saber a posição que está sendo representada no board, né? Ou seja, que vai ser representada no jogo, tá? Então, agora a gente vai impedir que o jogador clique em uma casa que já foi preenchida. Por exemplo, isso aqui estava sendo preenchido, certo? E a gente continuava clicando nele. Ou seja, se eu colocasse qualquer valor random aqui para ser clicado, ele ia ficar aparecendo. Então, no caso, como é X, não parece que está trocando, mas sempre está trocando. Ó, posso mostrar para vocês aqui. Porque ele está deixando eu clicar, tá? Ó. Vocês podem ver aqui o número está sendo alterado. Então vamos lá. Então a gente precisa impedir que este clique aconteça, tá? Então é simples, a gente só precisa recuperar o index, certo?
onde a gente já recuperou, porém eu sempre quero que ele seja do tipo número, tá? Então a gente aqui meio que está transformando uma string em um número, basicamente é isso. Depois a gente vai verificar se no board esse index ele já foi preenchido. Então como é que eu faço isso, tá? É um if simples, tá, pessoal? Eu verifico assim, ó, se no board, como eu posso acessar cada objetozinho desse aqui, desculpa, cada item desse aqui na lista pelo index dele, então no board este index já foi preenchido, como é que eu verifico? Verifico se ele já tem um valor. Então, se ele for diferente de vazio, ou seja, é porque ele já tem valor, então eu dou só um return. Quando eu dou um return, o programa para de executar exatamente essa linha, porque eu não posso fazer nada, entendeu? Tipo, eu cliquei e não vai acontecer nada, se já tiver valor aqui dentro. Mas se não tiver nenhum valor, eu vou escrever o valor do play atual, tanto dentro do meu board como na célula. Então aqui na célula ele vai continuar escrevendo, se não tiver nenhum valor lá. E agora no próprio index do board eu vou escrever o current play também. Então o que é que eu estou fazendo? Vou até dar um console log toda vez que eu clicar em um botão aqui no board para vocês entenderem. Então, ó, toda vida agora que eu clicar nesse botão, cliquei. Olha, na posição que eu cliquei, na posição 0, ele foi preenchido. Se eu clicar novamente, não vai acontecer nada. Nem esse console vai mostrar de novo. Ó. Mas se eu clicar em próxima casa, que não tem nada preenchido, veja, ele mostrou o console log, porque ele passou dessa execução aqui, tá? Ele não retornou. Ou seja, ele passa na nossa validação e ele chega até o fim. Mas, por exemplo, no index 0 e no index 1, que eu respondo a casa 1 e a casa 2, eu não consigo mais clicar. Vou limpar o console para vocês verem. Ó. Eu estou, entre aspas, clicando, mas nenhum evento está acontecendo. Ele morre aqui, tá? Perfeito. Então esse if ele é simples, mas ele evita vários problemas, como vocês já estão vendo, tá bom? Vamos agora alternar os jogadores depois de cada jogada válida. Por exemplo, eu quero verificar qual é o jogador atual. Agora vamos alterar o jogador depois de cada jogada válida. Por exemplo, o jogador atual sempre está sendo o X. Agora eu faço uma verificação simples, literalmente simples. Ele pode ser feito assim, ó. Depois da minha jogada, eu verifico se o current play for igual a x, certo? Eu preciso que o current play seja igual a círculo, seria um O maiúsculo aqui no meu caso. Mas se ele não for igual a x, eu preciso que ele seja igual a x. É basicamente isso, porque em algum momento ele vai virar o círculo. Então, se ele não cair nesse if, ele vai cair nesse else, ou seja, ficar nessa condição. Se não for x, então precisa ser x. Então vamos testar novamente. X, círculo, x, círculo, x, círculo, x, círculo, x. Vocês podem perguntar, ué, mas o x tanto fechou nas duas diagonais, por que não venceu? Porque a gente não está verificando o vencedor, apenas fazendo o estado do jogo mudar e validando se eu posso clicar ou não. Por exemplo, como é que eu terminei no X, agora seria o círculo, certo? Se eu clicar aqui, eu não consigo fazer nada, justamente por conta da nossa verificação. Aqui a lógica ela é bem simples, como vocês viram, mas é comum em jogos e sistemas. A gente pode melhorar essa lógica, a gente pode utilizar o ternário, tá? É como se fosse esse if e esse else, só que de um jeito diferente. Eu vou até deixar aqui para vocês entenderem. Por exemplo, seria assim, ó, current play será igual a current play. Se ele for igual a x, ele precisa ser igual a um O maiúsculo, senão ele vai ser um x. Literalmente como se estivesse escrevendo esse if e esse else, tá? Só que dessa maneira, e obviamente é de um jeito melhor. Eu vou comentar e vocês vão ver que vai ficar igual, funcionando igualzinho. X, círculo, igualzinho. Então, tipo, eu sei que é um pouco mais complicado de entender para quem é iniciante, mas nada de sete cabeças. Então aqui eu já tenho o código do jogo que preenche o board, faço uma validação para verificar se esse board naquela célula já está preenchido, se no board naquela célula já está preenchido, se não tiver preenchido, obviamente eu continuo com a jogada, tá bom? Então, para a gente evitar o código repetido, vamos organizar isso em uma função. O nome da função vai se chamar handleMove, literalmente recebendo apenas o index, e dentro eu faço toda a verificação, tá? Como é que eu verifico isso, tá? Então vamos lá. A gente vai criar uma função chamada handleMove, literalmente, tá? Recebendo o index. O que é que eu vou fazer dentro dessa função? Então, dentro dessa função, eu vou fazer mais uma validação.
eu quero saber se o jogo já terminou primeiramente. Pô, já foi game over? Se foi game over, eu retorno já, de cara. Acabou, o jogo acaba. Beleza, se não for game over, ele vai passar para a próxima linha. A próxima linha é literalmente o que a gente já fez aqui. Certo? Literalmente o que a gente já fez aqui. Só que agora a gente também precisa pegar as células para alterar o texto correto. Lembra que essas células aqui também é uma lista? E eu sei o index dela agora de acordo com quando eu clicar no botão? Então eu posso fazer cells, certo? Também pegar ela pelo index, porque ele é uma lista, tá? Também ele é uma lista. Então eu pego pelo index e altero o current play dele. E assim, desculpa, o current play não, o text content dele com o current play e sigo com a lógica de trocar o jogador. Certo? Agora no evento de clique, eu só passo o meu index para dentro do handle move, invocando essa função aqui dentro. Handle move, passando index. Literalmente assim. Vamos ver se funcionou? Perfeito. Agora o código ele fica mais organizado e fácil de evoluir. Só para ter certeza de tudo, vamos testar o comportamento completo até aqui? Primeiro a gente vai testar novamente a alternância, se ele está trocando de jogador. Ele está trocando de jogador. Vamos verificar, por exemplo, agora é o círculo. Vamos verificar se ele está bloqueando realmente aquela jogada na célula já preenchida, no botão já clicado. De fato está, certo? E aparentemente o estado todo está funcionando, tá? O jogo ele ainda não sabe quem venceu, mas a base ela tá bem sólida, tá? No próximo vídeo a gente vai implementar as regras do jogo e detectar vitória ou empate.